Atenção, bomba agora! Uma informação surpreendente começou a circular e já movimenta os bastidores do poder. Encontro polêmico vira assunto nos bastidores. Relatos que circulam nas redes falam de um suposto encontro em um local privado envolvendo figuras conhecidas da política e do meio empresarial, mas tudo ainda em verificação. O nome do ministro Alexandre de Moraes entrou nas discussões online. Internautas cobram explicações e mais transparência sobre o que realmente aconteceu. Bastidores em alerta, internet em explosão, muitas perguntas sem resposta. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo porque essa informação está dando o que falar. Fica comigo até o final porque novos detalhes podem surgir a qualquer momento. Brasilinas e brasilinos, mais um dia normal no Bananinho. Você acorda, escova os dentes, abre o celular e descobre que o ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal estava batendo ponto na mansão de um banqueiro investigado. Nada demais. Isso aqui já virou série. Já não é mais House of Cards, é Casa dos Charutos. Porque, segundo reportagem do Metrópolis, aquele site que aparentemente virou Wikileaks com CPF, Alexandre o Grande esteve pelo menos 2 vezes na mansão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Brasília. 2 vezes. Porque a primeira, você até pode fingir que foi coincidência. Na segunda, já vira fidelidade no cartão. Na terceira, ganha taça personalizada. E não era visita rápida não. Não era... Passando aqui para buscar um carregador. Era mansão, era ambiente reservado, era subsolo, era bunker. Meu amiguinho, quando o encontro acontece num bunker, não é amizade, é reunião da máfia. Gentlemen, welcome to my underground lair. Let me go around the table and introduce everyone. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu num final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. 4 testemunhas relataram a cena. E olha que bonito o roteiro. Daniel Vorcaro chama o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e diz: Vem aqui em casa que o homem tá aqui. O homem. Quando alguém fala o homem tá aqui, ou é o Pablo Escobar, ou é um ministro do Supremo Tribunal Federal. No Bananinho tanto faz, né? Paulo Henrique chega na mansão, é conduzido até um ambiente reservado, e lá está Chandler Clayson, acompanhado de assessor, esperando como se fosse o Don Corleone. Olha como eles massacraram a minha democracia! E nesse momento, o Banco Master estava desesperado, pedindo socorro financeiro, tentando não fechar as portas. E onde tentaram achar a boia? No BRB, banco estatal, porque banco privado quebra, mas sempre cai no colo do pagador de imposto. Você. Durante o encontro, o Chandler Clayson e o presidente do BRB trocam impressões sobre o assunto. Trocam impressões. Essa expressão é maravilhosa. Trocar impressões no Bananinho significa: Não estou mandando, mas se você não fizer, você sabe o que acontece. É tipo filme de máfia quando o sujeito fala: Seria uma pena se algo acontecesse com sua carreira. Mas calma, calma, porque fica melhor. Esse não foi o único encontro. Em novembro de 2024, Chanderleia estava novamente na mansão Vorcaro. Mas dessa vez não era reunião técnica. Era a noite eleitoral americana. Resultado das eleições dos Estados Unidos. Aquela eleição que colocou Donald Trump de volta à Casa Branca. O mesmo Trump que depois virou o algoz de Chanderleia, via Lei Magnitsky. Esse cartão tem muito limite, muito dinheiro mesmo. Quero ver se não vou fazer meu morango do amor. Ué, como assim recusado? Meu querido, seu cartão está bloqueado por falta de cabelo, você caiu na Lei Magnitsky. Bloqueado? Você tá maluco? Se o problema for cabelo, pode pegar um pouco da cabeça da ministra Carmen Lúcia.
Sou imperador do Brasil. Não quero saber, cabeça de lâmpada fluorescente, aqui no meu caixa você não passa. Ou seja, Chandler Clayson assistiu à própria desgraça fumando charuto. É poético. O cara estava literalmente no subsolo, fumando charuto, bebendo vinho raro, enquanto na superfície do planeta o Trump era eleito. Parece cena de vilão da Marvel. Sabe quando Thanos senta, observa o pôr do sol e diz inevitável? Só que em vez de planeta explodindo, explodiu o CPF institucional. O ambiente era descrito como um bunker, subsolo, acesso restrito, 4 poltronas, estrutura própria para charuto. 4 poltronas, porque se tivesse 5, já era CPI. E o Metrópolis perguntou se Chandler Clayson queria comentar. Ele não respondeu. O homem que fala até em pensamento alheio ficou em silêncio. Um silêncio eloquente, especialmente vindo de alguém que nunca teve apreço por falar apenas nos autos. Normalmente ele fala nos autos, fora dos autos, dentro do Twitter, no pensamento dos outros e, se deixar, fala até no seu sonho. Mas nesse assunto, silêncio. Vorcaro também não comentou. O presidente do BRB também não comentou. Quando ninguém comenta nada, meu amiguinho, é porque o comentário seria pior. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Olha, eu acho que vocês são muito maldosos, muito fofoqueiros, não aconteceu nada demais lá. Provavelmente o Xandão só tava lá, jogando um joguinho de tabuleiro. Banco Master, Extremo Tribunal Federal, presidente de banco estatal, nada suspeito. Devia ser banco imobiliário. Caiu no Master, paga 129 milhões. Aliás, 129 milhões. Vamos falar disso, porque a relação ganha outro peso quando descobrimos que o escritório da esposa do ministro Chandler Clayson foi contratado por 129 milhões de reais. Repete comigo, 129 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. Por esse valor, meu amigo, até eu atendo a domicílio. Faço consulta, despacho, audiência, sustentação oral, bolo de aniversário e ainda levo o cachorro para passear. A essa altura já não é advocacia, é plano premium. É Netflix do Supremo. E, segundo relatos, quem circulava pela mansão já sabia que o escritório da esposa do ministro havia sido contratado. O que ninguém sabia era o valor, porque a amizade de 129 milhões muda tudo. Não é mais amizade, é consórcio. Chandler Clayson diz que não atuou para reverter a liquidação do banco. O banqueiro diz que não comenta, mas em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi perguntado quem frequentava sua casa. Ele citou apenas o governador Ibanez Rocha. Curioso, né? O ministro do Extremo Tribunal Federal estava lá, mas sumiu da lista. Deve ter entrado pelo alçapão. E aí vem a pergunta que dói. Que várzea é essa democracia que a Globo News diz que o Moraes salvou? Porque Bolsonaro foi tratado como criminoso por se reunir com embaixadores. Reunião aberta, com registro, com câmera, com discurso público criticando as urnas. Mas Chandler Clayson vai à mansão de banqueiro investigado, discute banco quebrado, encontra presidente de estatal e não deve explicação nenhuma? Então deixa eu entender. Criticar a urna em reunião aberta é atentado à democracia. Charuto em bunker com banqueiro, vida social. É isso? Aliás, a cada dia que passa fica mais claro. A prisão de Bolsonaro é o maior sinal de honestidade que esse homem poderia ter em vida. Porque se ele estivesse nesse esquema, já teria uma poltrona no bunker. E agora vem a lista mágica das coincidências. Esposa com contrato de 3,6 milhões por mês, jantar na casa do banqueiro, número pessoal no celular, pressão sobre o Banco Central, encontro com o presidente do BRB. Mas calma, é tudo coincidência. Claro, assim como o Titanic bateu no iceberg, por coincidência. E o que revolta não é nem o escândalo, é a naturalidade. Ministro de Extremo Tribunal Federal indo à casa de banqueiro investigado como se fosse boteco de esquina em Brasília. Quando isso vira rotina social, fica claro, Brasília não governa o Brasil, ela governa contra o Brasil. Mas aí vem a melhor parte da história. A parte em que a quadrilha começa a brigar entre si.
Porque agora Lula resolveu soltar a mão dos togados. Nos bastidores do STF, especialmente na ala que defende Dias Toffoli, ou seja, Gilmar e Xandão, os dois donos do pedaço, o clima é de irritação com Lula, porque o Planalto começou a fingir que não tem nada a ver com isso. A leitura interna é clara. Quando o STF ajuda Lula a governar, é parceria. Quando estoura escândalo, é problema deles. Quando a gente fala do clima no Supremo, ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês desse relatos que ministros da corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master e alertando ali que a situação vai se agravar. E um grupo no Supremo defendendo que o caso Master desça, né? Saia do Supremo e desça para a primeira instância. Uma forma de você tirar o ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da Corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é o relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo e que ainda tem gente que defende há quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Master, chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. Stalinácio virou aquele comparsa clássico de filme policial. Quando a polícia chega, ele aponta. Foi ele, doutor. Eu nem conheço esse sujeito. Eu sou trabalhador. É o famoso lava as mãos. Pilatos versão sindical. Ministros se sentem usados e agora se mobilizam para salvar o Toffoli, não por carinho, mas por autopreservação. Porque se o ministro explode, o resto começa a suar frio. Nos bastidores, investigadores já avisaram, a situação de Toffoli é insustentável, mas ninguém quer puxar o fio, porque se puxar, desmancha o tapete inteiro. Alguns cogitam até afastamento e nova nomeação, mas aí vem o detalhe cômico. Lula não conseguiu nem aprovar o Jorge Messias. Se não aprovou o Messias, vai aprovar outro ministro em meio ao incêndio? Vai nada. Então o STF olha para o Planalto e pensa. Esse cara só aparece quando precisa da gente. E aí entra o senador Alessandro Vieira, que agora quer quebrar sigilos bancários e telemáticos ligados a Chandler Clayson e Toffoli. Quer investigar a esposa, parentes, conexões. Os requerimentos devem ser apresentados no retorno do recesso, ou seja, semana que vem. E graças ao Metrópolis, agora sabemos como os defensores da democracia passam o tempo livre. Fumam charutos em bunkers, bebem vinhos raros, cercados de banqueiros responsáveis por uma fraude estimada em 50 bilhões de reais. É isso. Chandler Clayson e o Vorcaro se encontraram na sala de degustação. Mas foi o Brasil quem ficou de ressaca e levou fumo. Porque no Titanic, os ricos fumavam charuto achando que eram os donos do mundo. E no bunker do Vorcaro, fumavam charuto achando que eram os donos do Brasil.
A diferença é que no filme o iceberg foi um acidente, mas nesse aqui o iceberg tem CNPJ e o navio já tá fazendo gloob, gloob, gloob. Você sabia que essa CPMI do Banco Master ela bateu o recorde em número de apoios, em número de assinaturas para que ela fosse instaurada? Nunca se conseguiu 280 assinaturas para se iniciar uma CPMI, como é o caso do Banco Master. Só que calma lá, o jogo não acabou ainda. A CPMI, embora regimentalmente, até com própria determinação do STF, ela obrigatoriamente tem que ser aberta quando se alcança as assinaturas e é protocolada, porque foi assim que fizeram com a CPMI da Covid, se você se lembra. Acontece que o Alcolumbre agora parece que fez um acordo com o governo, vai segurar. E o governo está desesperado, porque já saíram várias matérias e várias informações de que o governo está intrinsecamente ligado com o escândalo do Banco Master. Inclusive o próprio Vorcaro já tem falado a interlocutores com o governo, isso aqui, ó. Vorcaro ameaça presidente Lula após declarações de jornalista. Figuras próximas ao proprietário do Banco Master alertam sobre um plano de vazamentos seletivos para prejudicar o governo. Bom, se tem vazamento que pode prejudicar o governo, então a verdade pode ser extremamente prejudicial ao governo. E tudo que o CPMI quer fazer é chegar à verdade. A situação está tão catastrófica que o próprio povo do PT na Bahia disse para o governo, ó, se essa investigação acontecer, acabou com o PT no Brasil. Obviamente o governo ficou desesperado, mas a opinião pública e até mesmo a imprensa de esquerda quer que a CPMI aconteça, ou que uma investigação aconteça. Qual foi a saída do PT? Vamos fazer um pedido de CPI, só que tem um problema. A CPI ela não vai ser aberta, porque a CPI ela precisa entrar na lista de CPIs que já conseguiu assinatura, e nós temos 11 CPIs da Câmara dos Deputados. Então é uma forma que o PT encontrou de fingir que quer buscar resposta, mas na verdade não vai sair nada dali, porque tem 12 CPIs já com o número de assinaturas para serem instauradas. Então ela entrou no fundo da fila. Já a CPMI é diferente. Ela obrigatoriamente tem que ser instaurada. Aí nós estamos nessa situação aqui, ó. Porque a CPI do Banco Master não deve sair do papel no Congresso. Apesar de vários pedidos de instalar a CPI na Câmara ou uma CPI mista no Congresso Nacional para investigar o Banco Master, a aposta majoritária, vou aumentar aqui, né? A aposta majoritária entre parlamentares é que nenhuma delas será, olha só o jogo que o sistema está fazendo, nenhuma delas será instalada. Apesar de sobrar apoio público para a investigação sobre as supostas fraudes, né? Cometidas pelo banco, cometidas pelo banco comandado por Daniel Vorcaro, falta vontade política dos 3 poderes para mexer no vespeiro da Master. Na Câmara, o próprio presidente Hugo Mota deu um banho d'água fria em que sonhava em ter uma CPI. Segundo ele, é uma longa lista, uma longa fila, né? Então não tem como selar. E aqui embaixo, já a CPMI, aqui, ó, já a CPMI está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também não deve prosperar entre os senadores, a aposta que o mandatário irá enrolar o quanto puder. E aí, olha que gracinha, me veio essa matéria ontem. A CPI do Banco Master ganha a adesão do PT, que quer ter controle sobre a condução das investigações. Se antes fugia dessa ideia, o Partido dos Trabalhadores agora corre para mudar de posição. A prioridade é blindar o presidente Lula. Por que tem que blindar o presidente Lula no escândalo do Banco Master? Ele fala que ele não tem nada a ver. De qualquer contaminação do caso. O cheiro de um acordão segue no ar em Brasília, ainda sem garantia de que vai dar certo. Mas o jogo vai ficando claro na medida em que os vazamentos, por exemplo, expõem o Planalto, mas não o Centrão. Um desequilíbrio que o governo quer corrigir, se reaproximando do Congresso. Quem está ficando isolado nesse processo é o Banco Central. E não só pela atuação no Master. Fernando Haddad atua em nome do PT para assumir uma cadeira no Copom. Ao mesmo tempo, governistas no Congresso entram para aquele time que quer descredibilizar o trabalho do supervisor bancário. No fundo, é um jogo de proteção política. O Banco Central vira peça descartável, onde a prioridade não é esclarecer fatos, mas preservar terrenos de poder. E aí nós temos uma situação onde no ano eleitoral o governo está enfrentando o escândalo do filho do Lula recebendo 300 mil reais por mês, do careca do INSS, sem falar dos 25 milhões iniciais. O filho do presidente da República recebia 300 mil reais por mês do cara que roubou, que foi o epicentro, o articulador, a peça fundamental do maior assalto a velhinhos do Brasil. Para tudo. Isso já deveria ser o bastante para derrubar o Lula. Então vai ter que enfrentar isso no INSS.
Amanhã a gente vai tentar fazer o pedido de convocação dele. E agora tem o governo completamente envolvido com o escândalo do Banco Master, que envolve o próprio STF. Então, não adianta correr pro STF, que o STF vai querer blindar. Não adianta correr pro governo, que o governo vai querer blindar. Vai comprar os votos ali dentro. Cara, tá uma situação. O governo tá tendo que sair comprando tanto apoio, prometendo tanta coisa. E eu, curioso, é um dos únicos pontos que a imprensa quer chegar ao fundo da verdade, e ela tá percebendo que quem tá protegendo o bandido nesse caso é o próprio governo que eles ajudaram a eleger. Faz o L. Lentidão da Polícia Federal com relação a Lulinha incomoda Mendonça, que age e alarma o pai do rapaz. Relator do inquérito sobre a FAO do INSS, o ministro do STF, André Mendonça, teria indagado investigadores da PF sobre o motivo da demora em realizar diligências. O magistrado considera estranho o fato de a Polícia Federal sequer ter pedido a ele a apreensão do passaporte do filho de Lula. A informação de que Mendonça fez essa cobrança à PF chegou ao Palácio do Planalto e teria alarmado o pai do rapaz. Por outro lado, investigadores da Polícia Federal ponderam que o trabalho em relação ao filho de Lula está, sim, avançando. Segundo eles, brevemente teremos novidades. Meus amigos, André Mendonça, ministro indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, está partindo para cima e promete colocar Lulinha na cadeia. Vocês estão vendo aqui que a Polícia Federal, triste, mas está do lado do sistema, porque até agora o passaporte não foi apreendido. Por isso que o ministro André Mendonça está irritado com a Polícia Federal, porque com o ministro Alexandre de Moraes, eles acatam as ordens rapidamente e agem. Estão agindo rapidamente quando é ordens do ministro Alexandre de Moraes. Mas quando é o ministro André Mendonça, é uma lentidão. Tudo devagar, parece que nada vai pra frente. E para completar aqui para vocês, tem governador também envolvido no escândalo e eu quero compartilhar com vocês. Governador é agora formalmente investigado pelo caso Master. Isso mesmo, já está no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, um procedimento citando o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em diferentes negócios nebulosos, com atos do mandatário do Banco Regional de Brasília, indício de seu envolvimento com o Banco Master. O caso foi distribuído por sorteio para a ministra Isabel Galotti. O material foi enviado para análise da PGR, que deve indicar diligências. O governador do Distrito Federal está no centro do escândalo que envolve o uso de prestígio político por parte do banqueiro Daniel Forcaro para consumar uma operação com prejuízos bilionários aos cofres do BRB. Ibanez nega relações com o caso Master, mas foi citado em depoimento pelo próprio Forcaro como interlocutor no negócio. Meus amigos, o escândalo do Banco Master é muito pior do que eu e você imagina, entendeu? Poderosos que estão envolvidos, governador, ministros do STF e até governo federal envolvido nesse escândalo que vai dar prisão. Só não deu ainda porque estão movimentando todo o sistema, todos os poderes ali em Brasília para tentar blindar Forcaro, que promete entregar todo esse escândalo. Mais uma bomba na sua tela, tá aí. Desembargadores do TJ do Maranhão descobrem que o presidente da corte, Foz Sobrinho, transferiu 2,2 bilhões de depósitos judiciais para o BRB e confrontam ele em sessão. A decisão dessa migração foi de Vossa Excelência exclusiva. Meus amigos, é escândalo atrás de escândalo, tudo normal lá em Brasília. Desembargador Paulo sabe disso, desembargador Joaquim, desembargador Jamil. Eu queria, se Vossa Excelência me permite... Deixa eu terminar, desembargador Paulo. Vossa Excelência mencionou meu nome? Não, eu mencionei porque Vossa Excelência é presidente. Já foi presidente. Eu vejo assim, se Vossa Excelência me permite, com todo respeito, mas devido a essa convocação do tribunal para participar disso agora,
que a decisão dessa migração ela foi de Vossa Excelência exclusiva. Vossa Excelência não submeteu ao colegiado. Não é convocação, é um convite, Excelência. Estou convidando vocês a participar. Mas eu não me sinto responsável por essa decisão. Não, aí vocês fiquem à vontade. É um convite. Essa decisão ela foi exclusiva de Vossa Excelência. Excelência, eu falei... Uma decisão... Governador Paulo Bento, sim. Não é gravíssima, não. Nós vamos dividir responsabilidade. Não foi isso. Vossa Excelência, pode voltar aí o que eu falei. Convido Vossas Excelências a participar. Eu estou convidando, eu não estou convocando. Estou convidando Vossas Excelências a participar. Eu estou fora, já aviso a Vossa Excelência que eu estou fora. Tudo bem. Um convite, mas estou fora. Agradeço a Vossa Excelência pela comunicação antecipada. Né? Eu vou dar um número para Vossa Excelência. Só um número. Né? Meus amigos, esse é o Brasil de Lula da Silva. Onde você olha, tem escândalos em cima de escândalos. É importantíssimo a gente fazer o nosso trabalho e expulsar esses criminosos que estão no poder e resgatar o nosso Brasil, que se passar mais 4 anos de governo Lula, meus amigos, será o fim do nosso Brasil. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.